Bom, última semana de campanha eleitoral e nós também chegamos à nossa reta final das sabatinas com os candidatos ao governo do Distrito Federal. E hoje a gente recebe Isalci Lucas, do PSDB. Aqui comigo no estúdio também está o nosso repórter Matheus Garzon. Já desejo uma ótima tarde aos dois. Muito obrigada pela presença, candidato. Eu que agradeço e parabenizo, pela iniciativa importante. As pessoas saberem, quem é que está preparado para governar essa cidade. E a gente se preparou para isso. Vamos lá então, candidato. O senhor tem 30 minutos no total para responder as perguntas e divulgar as propostas. E tem 1 minuto e meio para se apresentar ao nosso público ou para as pessoas que ainda não te conhecem. Quando der 1 minuto e meio naquele cronômetro, a gente começa com as perguntas, tá? Ele vai rodando direto. Então o tempo já começa a contar a partir de agora. Pode se apresentar, por gentileza. Bem, eu cheguei em Brasília em 1970, morei no Guará. Trabalhei em banca de revista, em banco, servi o Exército, formei em contabilidade, sou contador, professor a vida toda, fui juiz do trabalho, a segunda instância, lancei um projeto chamado Cheque Educação, antes de entrar na política, que beneficiou quase 100 mil alunos e que hoje é um ProUni. Milhões de alunos estudam com Cheque Educação. E me preparei, fui para o Congresso para preparar para a gente poder executar aquilo que eu acredito, que recuperar Brasília como a capital da esperança, a capital das oportunidades. Certo, candidato. Então, o senhor tem uma história já grande na política do DF, Deputado, hoje senador. O que te motivou a ir para governador agora nessas eleições? Bem, primeiro, eu não fui para o Congresso Nacional como carreira. Poderia ter aposentado hoje como juiz. Mas, exatamente porque eu tive a oportunidade de ser secretário 2 mandatos. E percebi que na área pública você só pode fazer as coisas se tiver a questão legal, a legislação apropriada. Então, tudo que era necessário mudar na lei para a gente poder fazer, eu fiz. Na área educacional, fui o relator do Fundeb, o novo ensino médio, eu fui o presidente da comissão. Na área de ciência e tecnologia, nós alteramos tudo, coloquei inovação na Constituição, colocamos recurso também para ciência e tecnologia. Aumentamos agora o recurso para a educação infantil, para colocar creche. Na área de regularização fundiária, aprovamos a lei para poder regularizar todas as áreas do Distrito Federal, para que tenha desenvolvimento econômico. Metade da população vive em áreas irregulares. Na área urbana, você não tem escritura. Então, nós nos preparamos tudo isso para que a gente possa agora executar. Primeiro, não podia fazer porque não tinha lei. Agora, tem a lei, mas não basta ter a lei. Tem que ter alguém que esteja preparado, que tenha experiência para executar tudo isso. Por isso que eu sou candidato ao governo, me preparei para isso. Agora, candidato, caso seja eleito, qual a sua primeira medida no governo? Bem, primeiro eu vou fazer um governo digital, um governo que realmente cuide das pessoas, porque hoje, lamentavelmente, as pessoas não conseguem absolutamente nada. Nós temos que cuidar imediatamente da saúde. As pessoas estão morrendo por falta de cirurgia, de exame, de consulta. Nós vamos fazer um mutirão, vamos fazer parceria com a iniciativa privada até zerar essas filas. Mas o maior investimento será na atenção primária. 80% das questões da saúde você resolve, primeiro, com transparência, com acompanhamento, com um governo digital. As pessoas não têm que sair de casa para fazer uma consulta, basta apertar um botão. Você sabe que hora que o médico atendeu, o que ele receitou. A avaliação tem que ser do paciente, mas nós vamos investir na atenção primária. E educação. Eu, quando fui secretário, nós não tínhamos nenhuma escola técnica em Brasília. Não tinha nenhum instituto federal. A gente trouxe os institutos federais, nós fizemos as escolas técnicas. Eu fui o novo presidente do novo ensino médio, agora a partir deste ano, toda a escola tem que oferecer o itinerário profissional. Então, essas são medidas como o transporte, nós vamos ter que fazer uma mudança radical para prestigiar realmente o trabalhador, para que ele tenha um transporte digno. Área social, evidente que a gente precisa melhorar muito a questão do emprego. Nós já aprovamos uma lei também no Congresso, permitindo que o DF possa dar o mesmo incentivo de Goiás. Por que as empresas não estão aqui? Porque Goiás tem incentivo fiscal, o terreno é de graça, e nós já aprovamos, já deveríamos ter isso aqui no DF. Brasília já era para ser, mas será um modelo para o Brasil em todas as áreas. E, candidato, o senhor sendo eleito, como é que o senhor pretende se relacionar com a Câmara Legislativa aqui do DF? Essa é a vantagem da gente ter experiência. Eu já fui deputado distrital, já fui deputado federal, agora senador. Então a gente sabe realmente que a gente precisa... Nós já levantamos, desde 2011 que a gente vem fazendo um planejamento para Brasília. Nós sabemos já os gargalos que existem, nós já temos projeto de lei, minuto de decreto, portaria, exatamente para poder mudar.
Na transição mesmo, nós faremos já algumas mudanças, né, com relação ao PPA e também com relação às mudanças que precisamos fazer para melhorar o atendimento, para melhorar a qualidade do serviço público, valorizar os servidores. Então, tudo isso será feito já na transição nos primeiros 3 meses. Mas será realmente um tratamento republicano, valorizando os deputados em cada uma das suas regiões. É uma parceria grande realmente com os deputados. Agora, o senhor tem criticado muito na sua campanha a Brasília analógica, né? Até já citou aqui sobre o assunto. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais das suas propostas para tornar a capital do país 100% digital. Bem, primeiro, há 18 anos atrás, o primeiro projeto que nós lançamos como secretário foi o Parque Capital Digital, que era para gerar 60 mil empregos, trazer 2 mil empresas. Mas, lamentavelmente, nós não temos em Brasília uma política de Estado. Cada governo que devia melhorar. Aqui não, cada governo que acaba com tudo. Nós já estamos no 5º secretário de Educação, 7º da Saúde, 6º de Desenvolvimento Econômico. Nós temos que fazer o que a Estônia faz, vários municípios fazem, que é botar tudo digital. A pessoa, o cidadão, ele tem que ter tudo na mão, inclusive transparência do orçamento, acompanhar os investimentos, não é? Tirar um alvará tudo pelo aplicativo, ou seja, pegar toda a tecnologia que nós temos disponível no mundo para facilitar a vida do cidadão, né? Inclusive fazendo o controle do transporte público, saber que hora que chega, né? Tem um edital que vai cobrar isso. Nós vamos ter que investir realmente no transporte, mas o mais importante é a infovia. Além do transporte normal, você tem que investir realmente em banda larga. Escola hoje não tem banda larga, não tem laboratório de ciência, não tem educação, não tem, na prática, um esporte e cultura, como tinha antigamente. Então a gente tem que colocar, em primeiro lugar, banda larga nas escolas, porque nenhum aluno vai para uma escola, né? Hoje qualquer criança de 3, 4 anos já mexe no celular. E chega na escola não tem sequer Wi-Fi, não tem internet. Nós temos que conectar o mundo real realmente com a universidade, com o conhecimento, né? Porque hoje, infelizmente, está tudo desconectado, né? Hoje é tudo analógico, não tem... E nós temos aí uma série de jovens desempregados, porque não foram qualificados, não conseguem emprego, né? E também não conseguem entrar na universidade, porque são poucas vagas. Então a gente precisa... Brasília era para ser um modelo de desenvolvimento na área de tecnologia. Nós temos aqui 180 representações, o governo federal, o governo local, né? Nós temos aqui um museu a céu aberto, né? Aqui na Esplanada, que o mundo todo vem aqui e admira, mas fica fechado, não tem ônibus, não tem restaurante, não tem nada. Então o que é isso? Falta de política pública. Então nós vamos oferecer de fato um governo totalmente digital e transparente. Certo. O candidato, o TRE confirmou a candidatura do senhor, mas no começo do mês o STJ suspendeu uma liminar que condenava o senhor por peculato e, né, resumindo, os computadores foram doados do TCU à Secretaria de Tecnologia quando o senhor era secretário e depois foram achados no gabinete do senhor, né, de campanha. Queria que o senhor comentasse sobre o assunto, o que o senhor tem a dizer para o eleitor sobre isso. Pois isso aí é bom, né, a gente poder responder. Primeiro, não acharam computador nenhum, porque não tinha. O que foi apenas uma fotografia que alguém do gabinete do meu suplente tirou e mandou uma denúncia anônima, não é? E foi... A gente contraria muitos interesses em Brasília. Brasília realmente, você não tem tantos políticos que têm interesse em realmente mudar a cidade, realmente fazer uma cidade melhor. Então a gente sofre as consequências. Eu participo de todas as CPIs, todas as CPIs têm um relatório meu do Covid, eu fiz aqui em Brasília, por exemplo. Houve desvio de recurso, né? Um teste foi comprado pelo SESC a R$18 e que foi comprado a 180. E na hora de entregar o teste, entregaram um teste que não valia nada. O mundo todo estava recolhendo porque não prestava. E aqui a operação chamou falso negativo, né? E lá tá, ai menina, olha aqui, não é possível, as pessoas morrendo, esses caras só querem ganhar dinheiro. Então a gente denuncia isso, como denunciei o segundo tempo, a gente faz auditoria, eu participei de todas as CPIs no Congresso. Então incomoda muita gente, lógico que não. Isso aí na época, nós tínhamos a escola técnica, a gente pegava computador usado de tudo quanto é lugar, transformava e doava para qualquer instituição, não tinha computador. E o próprio deputado suplente confessou isso, mas isso contraria interesse. Então a Justiça já reconheceu, somos candidatos e vamos ganhar essa eleição. Candidato, mais de 350 mil pessoas estão em situação grave de segurança alimentar aqui no Distrito Federal. O que o senhor, como governador, teria para oferecer ao povo daqui que passa por essa situação tão difícil? Por isso que é bom a experiência e o trabalho que nós já fizemos. A gente já investiu, coloquei agora 26 milhões no mapa, no Ministério da Agricultura, no INCRA,
Primeiro, regularização fundiária. Tudo que era necessário colocar eu fiz, porque sem a escritura ninguém produz nada, porque não consegue financiamento, não consegue nada. As pessoas ocupam a área rural, como não tem escritura, muitas pessoas não sabem, não têm qualificação, não sabem qual é a vocação da terra, não tem água, não tem orientação. Nós já fizemos isso, nós já estudamos as áreas rurais, a gente vai dar o kit realmente para as pessoas sobreviverem da terra, porque hoje, como o governo perdeu o controle das terras, as pessoas ocupam, como elas não sobrevivem da terra, porque não tem qualificação, muitas vezes não tem apoio nenhum, não tem um kit para poder começar, né, o capital de giro, essas coisas, e você acaba loteando e vendendo os lotes. Por isso que nós temos aí muitas invasões por causa disso. Então nós vamos investir muito na agricultura familiar, porque eles que colocam a comida na mesa, os grandes empresários exportam, mas quem valoriza hoje mesmo, tipo na Ceasa, né, a gente vê o trabalhador rural sofrendo com muita dificuldade para vender seu produto. O governo tem que usar o seu poder de compra para comprar realmente, colocar a merenda decente na escola. Nós vimos aqui uma escola carimbando o aluno para não repetir a merenda, uma coisa que não tem sentido isso. Muitos jovens, muitas crianças só tem aquela alimentação e as pessoas carimbando a criança para não repetir. Então nós vamos investir muito na agricultura familiar, vamos usar o poder de compra do Estado para dar uma merenda, né, decente, melhorar a questão dos restaurantes comunitários, dar uma alimentação decente também nos hospitais, na segurança. Então, o que falta é isso. Nós já temos tudo isso planejado, trabalhado com estudos de cada área e vamos entregar agora as escrituras. Já entregamos 1000 escrituras. Nós temos o PADEF, que é dos anos 80, que até hoje não tem escritura, né? E agora o governo quer arrecadar, quer cobrar R$18.000 o hectare. O INCRA nós regularizamos quase 1000 escrituras a 200 e poucos reais. Então, nós temos que titularizar. Aí você vai ter o desenvolvimento na área de turismo. Nós temos hoje a segunda maior catedral do Brasil em Braslândia, temos 56 cachoeiras em Braslândia, Planaltina também maravilhosa, aqui no plano piloto. Então, você tem um potencial imenso de turismo rural, turismo cívico, e o rural passa realmente pela escritura. Certo. Aproveitando que o senhor está falando das terras, que um dos problemas aqui no Distrito Federal é a grilagem, né? Queria saber como é que o senhor pretende combater. Existem várias áreas que estão em processo de regularização. Como é que o senhor vê essa situação? Exatamente por isso. Por isso que nós aprovamos a lei e tudo que era necessário para regularizar, nós colocamos na lei. Agora, precisa de um governador que conheça, né, e que utilize a tecnologia. Nós podemos hoje acompanhar online a situação, não é, da situação das terras do DF. Agora, eles deixam ocupar, não é, e depois querem derrubar. Nós aprovamos recentemente a questão da 26 de setembro. 40 mil pessoas moram lá. Não é? Isso foi iniciado lá atrás, ainda no governo do Cristóvão. Era um assentamento 26 de setembro. Agora, depois que ocupam, aí querem derrubar. Quer dizer, então, o que falta é planejamento, é uma política de habitação. Por que nós temos mais de 1000 condomínios? Exatamente porque não tinha uma política de habitação. A gente precisa criar uma política de habitação para todas, classe A, B, C, D, E, né? Políticas realmente de desenvolvimento também, tudo depende da regularização. Nós temos terra da União, terras do particular, terras da Terra Cap, mas precisa agora organizar. Isso cabe ao Executivo. Então nós aprovamos a lei, agora queremos executar, para controlar e realmente criar políticas públicas para isso. Agora, candidato, o senhor foi sabatinado pela FEComércio e prometeu reduzir o ICMS. Pode dar mais detalhes de como seria a tua proposta? Sim, nós temos duas questões de ICMS. Primeiro, o ICMS interestadual, que Goiás é 17%, aqui é 18%. Então a gente precisa, no mínimo, equiparar. Nós temos também o ICMS chamado regime de substituição. Então as pequenas empresas, elas compram o produto e eles arrecadam antes, você paga um imposto antecipado. Só que o pequeno comerciante, o pequeno empresário, o microempresário, ele paga pelo simples ou pelo lucro presumido. Então ele não consegue compensar o imposto que ele pagou antecipado. As grandes empresas fazem, né? Eles pagam o imposto, depois compensam na hora de vender. Então nós temos que mudar isso. Antigamente você tinha 4, 5 impostos de regime de substituição. Era cerveja, cigarro, né, refrigerante, poucos produtos. Hoje não, tem mais de 20 mil. Então, os pequenos comerciantes hoje não ganham nenhuma licitação em Brasília. Por quê? Porque o preço aqui é maior do que o estado de Goiás. Se alguma empresa quiser ganhar alguma coisa aqui, ela tem que botar o CNPJ aqui na região metropolitana. Porque se for de Brasília, não consegue ganhar nenhuma licitação em Brasília. Então, nós vamos reduzir isso e vamos prestigiar o pequeno, porque é ele que gera emprego. Quem gera emprego no Brasil e em Brasília em especial são os micro e pequenos empresários, os empreendedores, que nós vamos investir muito nas startups,
né, nos pequenos empreendimentos. Certo, candidato. E um outro problema aqui no Distrito Federal é a questão da mobilidade, né? Não só dos ônibus que o senhor já citou, mas também o metrô, que é promessa antiga de expansão e tal. Eu queria saber do senhor a sua proposta para a mobilidade aqui no Distrito Federal. Primeiro nós temos que prestigiar o transporte coletivo. Imediatamente nós temos que fazer, de fato, um novo edital, porque essas empresas, elas mesmas fazem o edital há mais de 20 anos. Então, é subsidiado, foi passado mais de 1 bilhão para essas empresas, mas elas não cumprem horário, porque não tem tecnologia, não tem, né, GPS. Então, o passageiro fica em média de 40 minutos numa parada de ônibus. Hoje você tem celular, né? Em qualquer lugar do mundo você sabe exatamente a hora. Se está marcado 14h15, é 14h15. Né? Se está marcado 10h45, é 10h45. Agora, aqui não, as pessoas vão na parada, né? Não tem condições de você ficar numa parada com chuva ou com poeira. Né, o transporte muitas vezes atrasa. Então você tem que investir maciçamente no transporte coletivo. Primeiro nos ônibus, mas também no VLT, no metrô, né, no carros elétricos. Nós estamos agora, não mudou a energia, nós não podemos ficar usando diesel, combustível, gasolina. Né, nós temos que partir agora para energia limpa. Mas eu criei a Frente Parlamentar de Investimento Estrangeiro no Brasil. Para quê? O que mais tem lá fora é dinheiro para investir. Então, Brasília tem um diferencial dos outros estados. Aqui, o passageiro entra lá em Braslândia ou na Ceilândia e vem direto para a rodoviária. No Rio, São Paulo, Salvador, eles vão trocando. Então, a rotatividade é grande, consequentemente, o cara vai pagando a passagem, né, e fica maior. Então, aqui você tem que valorizar realmente o transporte coletivo de longa distância, mas permitir, né, que você tenha integrado, pagando a passagem única, né, com pequenos ônibus ou o próprio vans, para que a pessoa chegue no horário, tenha garantia realmente que vai voltar para casa no horário, para que não haja a pessoa ficar 2, 3 horas num ônibus para ir, 3 horas para voltar para casa, 6 horas por dia dentro de um transporte. Quer dizer, nós vamos moralizar e dar um transporte digno. Você viu na pandemia as pessoas fechando o pequeno comércio e os ônibus lotados, né? Então, umas coisas assim muito incoerentes que as pessoas precisam se colocar no lugar do outro. O que falta a esse governo e aos governantes de um modo geral, é você se colocar no lugar da outra pessoa. Para ver, será que se fosse alguém do governo, parente, uma mãe ou filho, estaria num CRAS 3, 4 dias na fila para pegar uma senha, para fazer um cadastro? É muito cruel o que nós estamos vivendo em Brasília. Eu nunca imaginei de ver um dia alguém sair do Gama e fazer tratamento em Valparaíso, Novo Gama, ou sair de Ceilândia e para Águas Lindas. Então, Brasília já era para ser um modelo para o Brasil. Nós temos o maior orçamento do Brasil. Nós temos um orçamento maior do que Goiás, somado inclusive com a cidade de Salvador, que está um pouco menor do que Brasília. Então a gente tem muito recurso, os melhores profissionais do Brasil estão aqui. Então você tem que ter gestão. O que falta é gestão, é transparência, é controle. Aqui não tem controle de estoque de medicamento na saúde. Sai uma carreta do CIAS, não baixa no estoque. Você vai no estoque da Ceilândia, o cara, não é aqui, é em Santa Maria. O cara pega vai em Santa Maria, não é aqui não, é no Paranoá. Então, não tem nem integração de informação, nem na saúde, nem na segurança pública. Candidato, segurança pública é a mesma coisa. Vamos falar agora de eleição, porque existe uma polarização do eleitorado brasiliense em relação à eleição presidencial, né? Mas esse mesmo cenário acaba não se refletindo na eleição para o governo daqui do Distrito Federal. As últimas pesquisas mostram o atual governador, Ibanez Rocha, numa posição confortável, né? Os demais candidatos ali fragmentados. A que o senhor acredita esse cenário? Bem, primeiro é o seguinte, se fosse acreditar na pesquisa, eu não seria senador. Porque na última semana na eleição passada, eu estava metade da pontuação do senador Cristóvão. E eu ganhei com ele 100 mil votos na frente. Então, essa questão de pesquisa, eu não acredito muito. Até porque o que vale é lá na ponta. Você vai lá na ponta, lá nas cidades todas, conversando com o eleitor, não tem esse percentual, né, que está aí na pesquisa. Então, não acredito nessas pesquisas dessa forma. Vocês vão surpreender, né, o que vai acontecer nessa eleição. A maioria dos eleitores não se manifestam e vão se manifestar na urna. E eu tenho certeza que nós vamos ganhar essa eleição. Né? Lógico, o ideal seria no primeiro turno, mas se não der no primeiro, nós vamos ganhar no segundo. O candidato, e quem que é o candidato à presidência que o senhor apoia, né? Teoricamente, pela coligação, seria a Simone Tebet, é ela mesmo? Como é que está o cenário para a presidência pro senhor? Olha, é isso que você falou, né? Nós temos legalmente na coligação a senadora Simone, né? Mas tem essa polarização. O que eu espero, apesar de conhecer os dois, eu esperava que a gente tivesse realmente a solução para o país. Qual é o projeto de nação
né? O que eles vão fazer de fato para a educação, para a saúde, para a segurança. E eu sei que a gente precisa cuidar do nosso aqui primeiro, porque Brasília poderia ser um modelo para o Brasil em todas as áreas. Então, consequentemente, dando certo aqui, você aplicaria nos demais estados. Aqui seria um laboratório muito bom para o governo federal. Então, eu estou esperando, vamos ver o debate, vamos ver as propostas, porque eu já fui deputado e acompanhei, participei de todas as CPIs, participei agora também do governo, como vice-líder do governo, né? Vamos aguardar aí quais são realmente as soluções. Eu sei como fazer para mudar Brasília para melhor, para resgatar Brasília, né, que sempre foi a capital da esperança, das oportunidades, e hoje, lamentavelmente, não é mais. Então, a gente começa, né, primeiro dentro da casa da gente, depois na quadra, na cidade, para depois resolver a questão do país. Mas estamos aguardando esse debate ainda, né, para a gente ver. Né, eu fui vice-líder do governo atual. Sim. E fui também bastante fiscalizador, que é minha função como parlamentar, do que aconteceu também nos governos anteriores. Então vamos lá, candidato, que essa resposta tem a ver também com o que eu vou perguntar agora, porque recentemente o PSDB de Goiás declarou apoio ao ex-presidente Lula, ainda no primeiro turno, né? E há um movimento para ampliar essa debandada a favor do Lula, né? Como que o senhor se posiciona em relação a isso, né? Eu não vou eu vi agora como também outros manifestaram, né? Mas é o que eu disse para você. Na prática, eu estou esperando esse debate, inclusive, para que a gente possa ver de fato qual é a posição. Eu tenho uma posição muito crítica ao governo PT, porque fiz auditoria, participei da CPI da Petrobras, do CAF, da Lei Rouanet, né, da JBS, agora da Covid. Então a gente aguarda realmente que alguém apresente uma solução para o desenvolvimento econômico, né, na questão de geração de emprego e renda, na questão definitiva com relação à saúde, à segurança, e vamos nos posicionar. Mas eu não vou me posicionar publicamente no primeiro turno como posição de partido, não é? Assim, eu vou primeiro ver como é que vai ficar essa questão do debate. O que é lamentável, eu vejo as pessoas falando nomes, mas não vejo de fato quais são as propostas. Por isso que eu quero parabenizar vocês por essa oportunidade de a gente falar. Eu me preparei para governar, né? Não estou aqui por carreira. Eu quero de fato devolver a Brasília tudo aquilo que eu tive, né? Que foi oportunidade, estudar numa escola de qualidade. E devo isso para os meus filhos, para os meus netos, né? O que eu quero, uma Brasília diferente do que essa que está aí. Certo. Candidato, o senhor chegou a falar para primeiro arrumar a casa, né? Então, voltando para falar sobre o Distrito Federal. Saúde é uma coisa que o senhor tem criticado bastante, também é um dos problemas aqui da capital. O que o senhor tem de proposta assim, para ser utilizado na saúde aqui? Pois é o que eu disse, né? Primeiro você tem que fazer um mutirão rápido, né? Convênio com a rede privada, botar a carreta, não é, para ir nas pessoas, para atender, para zerar essas filas, zerar essas cirurgias, né? Como eu fiz com o cheque educação, né? Você tem uma rede privada hoje ociosa, que pode atender realmente o paciente que está aguardando aí há 2 anos uma cirurgia, Então vamos zerar essa fila, mas a atenção primária resolve 80%. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos fazer um grande cadastramento, porque você tem que conhecer as pessoas, não basta saber onde está e quantos são, você tem que conhecer a realidade. Hoje, o grande problema de Brasília hoje chama-se psicológico, né? Nós temos hoje professores passando por dificuldade, a área de saúde, a gente tem que agradecer muito os profissionais, porque eles realmente, né, fizeram um empenho grande na pandemia, estão aí muitos deles, quase 35%, com absenteísmo, com problema psicológico. Aí você chega, na escola não tem psicólogo, nós temos professores e alunos com problema psicológico. Aí você vai para a saúde, você tem uma pulseirinha verde que não vai ser atendido nunca. Então você precisa primeiro, não resolver isso e depois investir na atenção primária. Ter realmente o grupo de saúde de família completo, médico, o enfermeiro, 2 técnicos, agentes comunitários de saúde, para realmente dar uma atenção, pegar as crianças e fazer exame oftalmológico, né? A questão odontológica, tudo isso é preventivo, você evita realmente esse caos que está aí. Agora, tem gente passando fome no Brasil, então nós temos que ver essa questão social, mas temos que ter uma porta de saída, por isso que eu digo, as pessoas querem emprego, e para gerar emprego nós temos aqui um potencial imenso. Brasília era para ser a capital dos eventos, a capital de logística, a capital de tecnologia, o turismo cívico, o turismo religioso, E cadê? Já é o 6º secretário. Então como é que você faz para desenvolver se muda de secretário de 6 em 6 meses? Então o que falta mesmo, nós estudamos desde 2011 que eu venho cidade por cidade, eu fiz o Repensar o DF, Brasília 2060, em 2011 nasceu o Movimento Brasília 100 anos, que é o quê? Pensar Brasília para os próximos 50 anos, 40 anos,
Você não pode pensar somente na próxima eleição, você tem que pensar na próxima geração, e é o que nós estamos fazendo, ouvindo a população, porque governar é eleger prioridade depois de ouvir a população. Então vamos lá, candidato. O senhor pode falar sobre essa disputa interna da sua federação com a deputada federal Paula Belmonte? No fim das contas, né, o que teria motivado o senhor a dar o caso por encerrado e permitir que ela disputasse o cargo de deputada distrital? Isso já está ultrapassado, já foi definido, né, porque na prática ela queria apoiar um outro candidato de outra coligação. E nós já tínhamos lançado a nossa candidatura. Então, é evidente que com a experiência, como eu disse, eu não entrei na política por carreira. Eu entrei para fazer, me preparei para isso. Então não dá. Você tem hoje a situação atual, que você sabe o que está acontecendo. Você não tem saúde, não tem educação, não tem emprego, não tem assistência social. Você tem, inclusive, um outro candidato, né, o Paulo, que já foi governador por 13 dias. No momento mais importante que o Brasil precisava de alguém para liderar o processo, ele renunciou. Quem garante que ele não vai renunciar de novo? Não é? Quem garante que ele sabe separar o que é público e o que é privado? Não é? Agora, tem os outros que são amigos, mas não têm experiência. Né? Os outros candidatos nunca administraram, não têm a experiência necessária. Não dá para governar aprender a governar durante a gestão. Você tem que se preparar. Foi o que eu fiz. Eu me preparei para governar. Então, a gente quer, de fato, transformar Brasília realmente numa referência nacional e até internacional. Nós temos profissionais e recursos para ser uma referência internacional. Certo, candidato. E, assim, o Distrito Federal é uma unidade da federação que depende mais do Fundo Constitucional do que em comparação aos outros, né? Para segurança pública, Sim. Educação, saúde. Como é que o senhor pretende, sendo Bolsonaro, sendo Lula, quem ganha, como é que o senhor pretende fazer essa relação para trazer os investimentos para cá? Bem, primeiro, o Fundo Constitucional está dizendo, né? O fundo está previsto na Constituição e é reajustado pela Receita Corrente Líquida sempre. Quando ele foi criado, né, ainda no governo Fernando Henrique, o último ato, um dos últimos atos que ele fez, né, foi exatamente estabelecer tudo aquilo que era necessário para pagar 100% da segurança, 100% da saúde, 100% da educação, foi feito naquele momento. De lá para cá, é evidente, não é que houve reajuste acima, né, do fundo, e hoje você tem que adicionar muito recurso próprio. Mas houve muito descaso e muito descontrole do fundo, porque o fundo ele foi criado para manter e organizar a segurança pública. Então, tudo que é de segurança pública tem que ser mantido pelo Fundo Constitucional. Agora, para ajudar a saúde e a educação, aí distorceram muito, pagando aposentados da saúde e da educação que não pode. E aí nós temos essa questão para resolver no Tribunal de Contas. O imposto de renda também é uma questão que está sendo discutida. Se pensou até em trazer o Fundo Constitucional para o DF, que eu acho um perigo muito forte, porque a gente começou a discutir isso, e transformar em fundo de participação de município. Na hora eu disse que não dava, nós não podemos abrir mão do Fundo Constitucional, como o próprio governador e outros estão querendo fazer. Né? É evidente que Brasília é a capital e precisa realmente desse fundo, né? Mas hoje, inclusive, nós temos os policiais militares, bombeiros e polícia civil, que é uma das piores remunerações do Brasil, chega a ser a 17ª remuneração, sempre fomos um dos primeiros. Então, a gente precisa realmente ter um tratamento, trazer mais, convocar, fazer concurso para trazer. Nós temos hoje a metade dos policiais que deveríamos ter em 2009 e a população mais que triplicou. Né? O policial civil sempre teve a equiparação com a Polícia Federal, não tem mais. Os policiais militares e bombeiros estão sem reajuste há muito. O professor nem se fala, né? O professor é muito mal remunerado, não tem banda larga na escola, o diretor tem que pagar do próprio bolso, né, para poder botar a escola em funcionamento. Então falta muito, né, porque essas coisas você não faz com discurso, você faz com ação. Candidato, e é o que a gente está fazendo. Acho que dá tempo para uma última pergunta. Caso o senhor não vá ao segundo turno, pretende apoiar algum outro candidato? Não, e nós vamos. Leandro Graz, Leila Barros e Paulo Otávio aparecem com mais chances de irem para um embate direto com o governador Ibanez. O senhor apoiaria algum deles? Eu não acredito nisso, é o que eu disse, né? Eu não seria nem senador se eu acreditasse nessas pesquisas. Eu tenho certeza absoluta, porque eu vejo isso. Exatamente o que aconteceu como senador, eu vejo agora nas ruas. Né? A gente não vê ninguém defendendo esse governo, exatamente porque é inadmissível, né, a situação atual, alguém ainda querer uma reeleição dessa. O Paulo, como eu disse, né, não sei nem se vai concorrer, não é? Porque tem agora os problemas no TSE, e os outros não têm experiência. Nós não podemos brincar e governar uma cidade. Hoje qualquer pequena empresa, se ela não for bem administrada, tiver um bom jeito, ela quebra. Agora, como uma cidade, capital do país, você entregar na mão de alguém que não tem experiência nenhuma, muito pelo contrário, eu quero o apoio deles,
porque nós queremos e vamos, se não ganhar no primeiro turno, nós vamos ganhar no segundo turno. Será que dá tempo de mais uma rapidinha? Eu ia perguntar para o senhor sobre os CRAS, como é que o senhor pretende resolver o problema da Mas fila? o CRAS é cruel, né? A pessoa passar 4 dias na fila, não é para receber nada, não, é para pegar uma senha para fazer um cadastro, uma coisa, né, crueldade o que vem fazendo. Mas eu quero aproveitar o final, né, exatamente primeiro. Né? Nós temos várias opções, como foi dito aqui, mas o DF só tem uma a que você fizer. Por isso eu peço o seu apoio para que a gente possa, de fato, resgatar Brasília como a capital das oportunidades, a capital da esperança, para que a gente possa gerar emprego, possa dar dignidade para essas pessoas. E governar é cuidar das pessoas, né? Principalmente daqueles que mais precisam. E Brasília tem tudo para ser um modelo para o Brasil e nós vamos fazer isso no nosso governo. Então, parabéns a vocês, obrigado pela oportunidade de estar aqui. 45 é a senha para governador. Muito obrigada, candidato Isalci Lucas, candidato ao GDF. Matheus Garzon, nosso repórter aqui do Metrópolis. Obrigada. Eu que agradeço.